Você sabia que a depressão pode estar se escondendo atrás de coisas que consideramos completamente normais no nosso dia a dia? Se você tem se sentido diferente ultimamente, mas não consegue colocar o dedo na ferida do que exatamente está acontecendo, este vídeo pode mudar completamente a sua perspectiva sobre a sua própria saúde mental. Muitas pessoas vivem anos sem perceber que estão enfrentando sintomas de depressão porque esses sinais se disfarçam de coisas comuns, situações que todo mundo passa. O problema é que quando não identificamos esses sintomas a tempo, eles podem se transformar em algo muito mais sério e afetar drasticamente a nossa qualidade de vida. Hoje eu vou te mostrar 6 sintomas de depressão que parecem coisas normais do cotidiano, mas que na verdade são alertas importantes que o seu corpo e a sua mente estão tentando te dar. Se você não prestar atenção nesses sinais agora, pode estar perdendo a oportunidade de cuidar da sua saúde mental antes que seja tarde demais. Fique comigo até o final, porque eu vou te dar uma ferramenta poderosa para você conseguir identificar se o que você está sentindo é apenas um dia ruim ou se pode ser algo que merece mais atenção e cuidado. Dica 1. Cansaço constante. Mesmo dormindo bem. Muita gente acha que estar sempre cansado é normal, especialmente quando chegamos numa idade mais madura. Mas existe uma grande diferença entre o cansaço físico normal e aquele cansaço profundo que parece sugar toda a sua energia, mesmo quando você dormiu suas 8 horas de sono. Esse tipo de fadiga que não passa com descanso é um dos sintomas mais comuns da depressão, mas também um dos mais ignorados. O que acontece é que a depressão afeta diretamente o nosso sistema nervoso e os neurotransmissores responsáveis pela nossa energia e disposição. Quando esses químicos naturais do nosso cérebro estão desregulados, a gente sente como se estivesse carregando um peso invisível o tempo todo. É diferente de estar cansado depois de um dia de trabalho pesado ou de uma noite mal dormida. É uma exaustão que parece vir de dentro, como se as suas baterias estivessem sempre descarregadas, não importa o quanto você descanse. Para identificar se o seu cansaço pode estar relacionado à depressão, observe se ele persiste mesmo nos finais de semana, mesmo quando você não fez nada especialmente cansativo. Preste atenção se você sente que precisa de muito esforço para fazer coisas simples que antes eram automáticas, como tomar banho, arrumar a casa ou até mesmo conversar com pessoas próximas. O cansaço da depressão também vem acompanhado de uma sensação de que nada vale a pena o esforço. Reconhecer esse sintoma é fundamental, porque quando você entende que não é preguiça ou falta de força de vontade, mas sim um sinal do seu corpo, você pode buscar a ajuda adequada e começar a cuidar da sua saúde mental com a seriedade que ela merece. Dica 2. Perda de interesse em coisas que você gostava. Quando você era mais jovem, existiam atividades que te davam prazer, te animavam e faziam seus olhos brilharem. Pode ter sido jardinagem, culinária, leitura, conversas com amigos, assistir seus programas favoritos ou qualquer hobby que fazia parte da sua rotina. Se ultimamente você tem notado que essas coisas não te interessam mais, que você precisa se forçar para fazê-las, ou simplesmente as abandonou sem uma razão específica, isso pode ser muito mais sério do que uma simples mudança de gosto. A perda de interesse em atividades prazerosas é um sintoma clássico da depressão, que muitas vezes passa despercebido, porque a gente tende a justificar com a idade ou com as circunstâncias da vida. O que acontece na depressão é que os centros de prazer do nosso cérebro ficam como se estivessem adormecidos. As atividades que antes liberavam endorfinas e nos faziam sentir bem, simplesmente param de ter esse efeito. É como se a vida perdesse as cores e tudo ficasse meio cinza e sem graça. Isso não tem nada a ver com ser exigente ou difícil de agradar. É um processo biológico que acontece quando estamos deprimidos. Para reconhecer esse sintoma, faça uma reflexão honesta sobre o que você fazia 6 meses atrás que te trazia alegria. Pense nas atividades que faziam você perder a noção do tempo de tão envolvido que ficava.
Se você perceber que abandonou essas coisas gradualmente, sem um motivo claro, e que hoje em dia você passa a maior parte do tempo sem fazer nada que realmente te satisfaça, é importante prestar atenção. O isolamento que vem junto com essa perda de interesse só piora o quadro, criando um ciclo vicioso onde você se sente cada vez menos motivado a buscar prazer na vida. Dica 3. Irritabilidade e impaciência. Excessivas. Muitas pessoas acreditam que depressão é só tristeza, mas na verdade um dos sintomas mais comuns, especialmente em adultos mais velhos, é a irritabilidade constante. Se você tem percebido que está perdendo a paciência com mais facilidade, se sentindo irritado com coisas pequenas que antes não te incomodavam, ou se as pessoas ao seu redor comentam que você está mais nervoso ultimamente, isso pode ser um sinal importante de depressão. A irritabilidade depressiva é diferente do mau humor ocasional que todo mundo tem. Ela é persistente, desproporcional aos acontecimentos e vem acompanhada de uma sensação interna de inquietação que parece não ter fim. Você pode se sentir como se estivesse constantemente no limite, pronto para explodir com qualquer pequena contrariedade. Isso acontece porque a depressão afeta a nossa capacidade de regular as emoções. O cérebro deprimido tem dificuldade para processar o estresse do dia a dia de forma equilibrada. Então, situações que normalmente você resolveria com tranquilidade, agora parecem montanhas intransponíveis. Para identificar se sua irritabilidade pode estar relacionada à depressão, observe se ela vem acompanhada de outros sintomas como o cansaço que mencionamos antes, ou se você se sente culpado depois dos episódios de impaciência. Preste atenção se você está evitando contato social porque tem medo de ser grosseiro com as pessoas, ou se está se sentindo incompreendido porque ninguém entende por que você está sempre estressado. A irritabilidade da depressão também costuma vir com pensamentos negativos sobre si mesmo, como se você fosse uma pessoa difícil ou impossível de conviver. Reconhecer esse padrão é crucial, porque muitas vezes as pessoas ao nosso redor interpretam nossa irritabilidade como má vontade ou falta de educação, quando na verdade é um sintoma que precisa de cuidado e tratamento adequado. Antes de continuar com as próximas dicas, eu quero fazer um pedido especial para você. Se este conteúdo está fazendo sentido na sua vida, se você está se identificando com o que estou falando, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo sobre saúde mental e bem-estar. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Isso me ajuda muito a entender quem são as pessoas que acompanham o canal e a criar conteúdos ainda mais direcionados para vocês. Sua participação faz toda a diferença na nossa comunidade. Dica 4. Problemas de concentração e memória. Você já se pegou lendo a mesma página de um livro várias vezes sem absorver nada do que estava escrito? Ou esqueceu compromissos importantes, nomes de pessoas conhecidas, ou não conseguiu mais acompanhar uma conversa porque sua mente simplesmente vagava para outros lugares? Esses problemas de concentração e memória, que muitas vezes atribuímos apenas ao envelhecimento, podem ser, na verdade, sintomas claros de depressão. O que muita gente não sabe é que a depressão afeta diretamente nossa capacidade cognitiva. Quando estamos deprimidos, nosso cérebro fica como se estivesse funcionando em câmera lenta, gastando muita energia apenas para manter as funções básicas. Isso deixa pouca energia disponível para a concentração, a memória e o raciocínio. É como se existisse uma névoa mental constante que torna difícil focar em qualquer coisa por muito tempo. Você pode notar que tarefas que antes eram simples, como fazer uma lista de compras, organizar documentos ou até mesmo assistir um filme do início ao fim, agora requerem um esforço enorme. A memória também fica prejudicada, especialmente a memória de trabalho, que é aquela que usamos no dia a dia para lembrar de coisas recentes. Para reconhecer se esses problemas cognitivos podem estar relacionados à depressão, observe se eles vieram acompanhados de mudanças no seu humor ou energia. Se você sempre teve uma boa memória e capacidade de concentração,
mas ultimamente se sente como se seu cérebro estivesse funcionando de forma diferente, sem uma causa médica específica, é importante considerar a possibilidade de que seja um sintoma depressivo. O mais frustrante é que isso pode criar um ciclo de autocrítica, onde você se sente incapaz ou acha que está perdendo suas habilidades mentais, quando na verdade é um sintoma tratável que pode melhorar significativamente com o cuidado adequado. Dica 5. Mudanças no apetite e no peso. As mudanças no apetite são um dos sintomas mais sutis da depressão, justamente porque tendemos a associá-las com outras causas. Algumas pessoas perdem completamente o interesse pela comida, sentem que tudo tem gosto de papel e precisam se forçar a comer. Outras fazem um movimento contrário e começam a comer compulsivamente, especialmente doces e carboidratos, numa tentativa inconsciente de melhorar o humor. Ambos os padrões podem ser sinais de que algo não está bem com sua saúde mental. A depressão interfere nos neurotransmissores que regulam a fome e a saciedade. Por isso é comum que pessoas deprimidas tenham uma relação complicada com a alimentação. Quando perdemos o apetite, não é apenas uma questão de não sentir fome. A comida literalmente perde o sabor e o prazer que deveria proporcionar. Comer se torna uma obrigação mecânica e muitas vezes a pessoa simplesmente esquece de se alimentar adequadamente. Por outro lado, quando a depressão leva ao aumento do apetite, geralmente há uma busca por alimentos que proporcionem uma sensação temporária de bem-estar. É comum a pessoa comer mesmo sem fome, especialmente quando se sente triste, ansiosa ou vazia. Para identificar se suas mudanças de apetite podem estar relacionadas à depressão, observe se elas coincidiram com alterações no seu humor, energia ou interesse pelas atividades cotidianas. Preste atenção se você perdeu ou ganhou peso sem fazer uma dieta específica ou mudar conscientemente seus hábitos alimentares. Também é importante notar se sua relação com a comida mudou emocionalmente, se você sente culpa ao comer ou se a alimentação se tornou uma fonte de estresse, ao invés de prazer e nutrição. Essas mudanças no apetite, quando acompanhadas de outros sintomas depressivos, merecem atenção profissional porque podem afetar significativamente sua saúde física, além da mental. Dica 6. Distúrbios do sono. O sono é um dos primeiros aspectos da nossa vida que a depressão afeta, mas, ironicamente, é um dos sintomas que mais negligenciamos. Você pode estar enfrentando insônia, acordando várias vezes durante a noite, tendo dificuldade para adormecer, ou o oposto, dormindo muito mais que o normal, mas ainda assim se sentindo cansado. Todos esses padrões podem ser manifestações da depressão, disfarçadas de problemas comuns do sono. A depressão interfere diretamente nos nossos ciclos de sono, porque afeta a produção de melatonina e outros hormônios responsáveis por regular quando devemos dormir e acordar. Algumas pessoas deprimidas ficam horas na cama sem conseguir pegar no sono, com a mente acelerada cheia de preocupações ou pensamentos negativos. Outras adormecem normalmente, mas acordam várias vezes durante a madrugada, ou acordam muito cedo e não conseguem mais voltar a dormir. Há também quem durma excessivamente, usando o sono como uma fuga da realidade, mas mesmo dormindo muitas horas continuam se sentindo exaustos. O sono não reparador é uma característica marcante da depressão. Você pode dormir 8, 10, até 12 horas e ainda assim acordar se sentindo como se não tivesse descansado nada. Isso acontece porque a depressão impede que o sono cumpra sua função restauradora natural. Para reconhecer se seus problemas de sono podem estar relacionados à depressão, observe se eles surgiram junto com mudanças no seu humor, energia ou interesse pela vida. Preste atenção se você tem evitado ir para a cama porque sabe que vai ficar acordado pensando em coisas negativas, ou se tem usado o sono como uma forma de escapar de sentimentos difíceis. O sono perturbado cria um ciclo vicioso com a depressão, pois a falta de descanso adequado piora todos os outros sintomas, tornando mais difícil lidar com os desafios emocionais do dia a dia.
Agora que você conhece esses 6 sintomas de depressão que se disfarçam de situações normais do cotidiano, é importante que você entenda uma coisa fundamental. Reconhecer esses sinais não significa que você precisa entrar em pânico ou se autodiagnosticar. O objetivo deste conteúdo é te dar ferramentas para que você possa ser mais consciente sobre sua própria saúde mental e buscar ajuda quando necessário. A depressão é uma condição séria, mas também é tratável. E quanto mais cedo ela for identificada, melhores são as chances de recuperação completa. Se você se identificou com vários desses sintomas e eles estão presentes na sua vida há algumas semanas, é fundamental que você procure conversar com um profissional de saúde mental. Não existe vergonha alguma em cuidar da sua mente da mesma forma que você cuidaria de qualquer outro aspecto da sua saúde. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada e que milhares de pessoas passam por situações similares e conseguem se recuperar completamente. O primeiro passo é sempre o reconhecimento, e você já deu esse passo hoje ao assistir este vídeo até o final. Agora eu quero saber de você. Qual desses sintomas mais te chamou a atenção? Você já tinha pensado que algumas dessas situações poderiam estar relacionadas à saúde mental? Compartilhe sua experiência nos comentários, pois sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação.